se controlar no final de semana. Como se controlar quando você for consumir um lanche na rua, um hambúrguer, por exemplo, uma pizza e um açaí, de forma que isso não venha influenciar no seu processo de emagrecimento. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui com você agora. Mas antes da gente entrar no assunto que interessa, não deixa de se inscrever no meu canal para que você possa receber diversos outros vídeos meus, como esse, para que você possa destravar e acelerar muito os seus resultados. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre 3 comportamentos que você precisa ter e 2 coisas que você precisa avaliar nesse lanche que você vai fazer. Vamos começar pelos 3 comportamentos? O primeiro comportamento. Primeiro, você precisa entender que você não tem direito a um dia inteiro livre para comer o que você quiser. Você tem direito a uma refeição livre. Uma refeição livre não vai atrapalhar seus resultados, mas um dia inteiro pode atrapalhar muito seus resultados. Então, um dia inteiro comendo um monte de besteira, frituras, doces, consumir alimentos em muitas quantidades, pode destruir os seus resultados de uma semana inteira de esforço. Que triste e que frustrante é isso, não é mesmo? Então, ao invés de você perder 1 quilo, 2, até 3 quilos em uma semana, que é o que minhas pacientes perdem, você provavelmente, exagerando no final de semana, vai perder pequenas gramas, poucas gramas, perder nada, ou então ainda ganhar peso na balança porque ficou inchada por ter consumido todos esses alimentos na quantidade que não deveria. Vamos dizer que você vai fazer essa refeição livre num sábado ou num domingo à noite, que é o momento que a gente tira pra fazer a refeição livre, à noite, pra fazer um lanche à noite, comer um hambúrguer, comer uma pizza, comer um açaí. O que fazer no dia, no início do dia, antes de chegar nessa refeição livre? Porque a maioria de vocês ficam sem comer, fazem jejum, pulam refeição, não é verdade? E o que acontece? Vocês fazem com que o metabolismo de vocês fique mais lento por estarem pulando refeição, por estarem ficando horas e horas sem comer, para poder compensar à noite quando vocês chegam cheios de fome para lanchar e vocês se acabam, comem tudo que vem pela frente. Péssimo! Péssimo no processo de emagrecimento. Nunca faça isso. O que você tem que fazer para o seu processo de emagrecimento ser acelerado sem precisar de deixar de viver esses momentos? Compensar através de só diminuir a quantidade de alimentos, principalmente carboidrato. Porque é esse grupo de alimentos que você vai exagerar no final do dia. Então, não deixar de comer, mas comer menos quantidade. Exemplo: ao invés de você consumir 2 fatias de pães e 1 unidade de ovo de manhã no café da manhã, consome 1 fatia de pão com 1 unidade de ovo, ou então não consome o pão, consome 2 unidades de ovos. No almoço, se consome 100 gramas de arroz, consome 50. Se costuma consumir uma carne frita, que é péssimo no processo de emagrecimento, não acrescenta gordura nenhuma. Consome cozida, consome refogada, consome assada. De tarde, mesma questão do café da manhã. Então vamos dizer que vai comer uma tapioca, costuma consumir com 70 gramas a tapioca, consome com 50 gramas. Diminuir é diferente de deixar de comer. Diminuir é diferente de você não comer nada. E é muito importante, como eu já disse, consumir menos carboidrato e gordura e mais proteína, porque provavelmente não vai ter boas quantidades de proteína no seu lanche à noite. Pizza, nada de proteína, hambúrguer industrializado, aquela carne industrializada cheia de gordura, açaí, açúcar que dói só de pensar. Não tem problema você consumir, mas não tem proteína. Infelizmente, proteína é muito importante para o processo de emagrecimento. Então, além de você diminuir o carboidrato, inclui um scoop de whey no seu dia para você consumir, por exemplo, com um iogurte, que pode ser até mesmo uma refeição para você consumir de manhã ou de tarde, no dia que você for lanchar, que é um copo de iogurte de 180 gramas, de 200 gramas ou ml, com umas frutas menos calóricas. As frutas menos calóricas que existem são os 3M: melão, melancia e morango. Então, um iogurte com morango e um scoop de whey protein baixo em carboidrato, alto em proteína e nutrientes, vitaminas e minerais através do iogurte, através do morango. Então, essa é a primeira estratégia. Não deixe de comer, nem pule refeições. Coma em todas as refeições, só diminui um pouco o carboidrato, aumenta um pouco a proteína. Segunda estratégia: coma uma fruta antes de... Se você fizer a refeição livre, cheia de fome, você vai extrapolar, você vai errar na escolha, você vai comer desesperadamente, você vai comer rápido, vai demorar a alcançar a sensação de saciedade, você vai colocar uma bomba calórica pra dentro, você vai consumir muitos alimentos que são muito calóricos. Então, quando você come uma fruta antes, você fica um
pouco satisfeita. Você estando um pouco satisfeita, você já vai conseguir fazer escolhas melhores, vai conseguir consumir em menor quantidade. Terceira estratégia, se possível, pratique atividade física. Por quê? Já é mais uma forma de compensar a quantidade de calorias que você vai consumir no final do dia. Então, você fazendo um aeróbico de 20 minutos, de 30 minutos, uma corrida, uma escada, uma bicicleta, você vai perder aí por volta de umas 150 calorias. E isso já vai impactar menos em relação ao seu emagrecimento, porque você vai consumir muitas calorias no final do dia, mas você já gastou alguma coisa no início do dia. Além de melhorar muito a circulação sanguínea e te ajudar a ficar menos inchada. Então você vai acordar no outro dia bem menos inchada. Isso serve não só para atividade física, mas para beber bastante água. Isso ajuda com que você acorde no outro dia como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Com o corpo bem, com o corpo desinchado, sem inflamação nenhuma, sem inchaço nenhum. Ou então, se estiver com inchaço bem pouquinho, de forma que você voltando à sua rotina normal, esse inchaço sai do seu corpo bem rápido. E duas coisas que você precisa ficar atenta na hora de fazer essa refeição livre, na hora de consumir esses alimentos. Você precisa pensar em qualidade e em quantidade. Então, exemplo, vou dar o exemplo da pizza. Vamos pensar em qualidade. Então, qual sabor de pizza eu posso comprar? Vai causar um impacto negativo menor em relação aos outros sabores de pizza. Frango com catupiry, bem melhor, por exemplo, do que uma pizza de calabresa. Frango com catupiry, ele tem uma proteína, que é o frango, que é muito saudável, mesmo que o catupiry tenha mais gordura. Mas a de calabresa só tem gordura. Então, comparado a que só tem gordura, para que tenha uma gordura, mas tem a proteína de qualidade que ajuda no processo de emagrecimento, a de frango catupiry é muito mais saudável. As pizzas doces também são bombas calóricas, porque infelizmente só tem açúcar e acaba influenciando de forma bastante negativa os seus resultados. Mas além da qualidade, nós precisamos pensar também na quantidade. Quanto mais você comer, mais calórico vai ser. Então, uma fatia de pizza, por exemplo, a gente encontra aí por volta de 200 calorias. E aí você consome 2 fatias de pizza, 400. 3 fatias de pizza, 600. Chega por aí, né? É legal a gente evitar passar 600 calorias no processo de emagrecimento, porque senão é como se você estivesse consumindo 2, 3 refeições em uma só. Porque uma refeição no processo de emagrecimento, no máximo, tem 400 calorias. No máximo. Você consumindo 600, é como se estivesse consumindo uma refeição e meia. E se você consumir mais calorias, aí é como se estivesse consumindo 2, 3, 4 refeições em uma só. Além da bebida, que também tem calorias. Por isso que eu falo pra vocês a importância de escolher bebidas zero. Porque mesmo que não seja tão saudável, não vai vir influenciar no processo de emagrecimento. Calorias é muito importante para o processo de emagrecimento. Se você consome mais calorias do que gasta, se você consome muitas calorias em uma refeição, não adianta, você pode comer o mais saudável possível, não vai emagrecer. Então, cuidado com as quantidades. Em relação ao hambúrguer, por exemplo, qualidade. Evitar comprar hambúrgueres com bacon e molhos, porque possuem muita gordura e além de aumentar muito o valor energético, as calorias desse hambúrguer, faz muito mal à saúde. Em relação à quantidade, quanto maior esse hambúrguer, pior. Porque quanto maior esse hambúrguer, mais ingredientes são colocados e mais calóricos ele vai ficar. Então, hambúrgueres de 2, 3, 4 carnes, de um monte de queijo, recheado de molho. 1, 2, 3 ovos, é uma bomba calórica, evite. Compra um hambúrguer mais simples. Claro que um hambúrguer artesanal é muito melhor que um hambúrguer industrializado, porque o artesanal é feito de carne de verdade, ali também tem proteína. Então é um ponto muito positivo para quem tá nesse processo de emagrecimento. Já o industrializado é só gordura e aditivos. Então, se puder comprar o artesanal, compre. E escolha o mais simples. Se conseguir consumir salada no hambúrguer, compre com salada. Porque aí aumenta o tamanho do hambúrguer sem acrescentar tantas calorias. Até porque salada não tem quase nada de calorias. Se for consumir um hambúrguer do McDonald's, do Burger King, esses hambúrgueres industrializados que geralmente a gente compra no shopping, pesquisa no Google quantas calorias os hambúrgueres desses locais têm. Então vamos dizer que eu vou colocar lá no Google: calorias hambúrguer McDonald's. Vai me dar uma foto com todos os hambúrgueres e todas as calorias. Escolha o que tem menos de 600 calorias. E pega uma bebida zero, que você consome só 600 calorias. E isso não vai influenciar tanto no seu processo de emagrecimento. Açaí, em relação à qualidade, não tem muito o que escolher, né? Porque o açaí geralmente ele é só batido com as frutas. Só que geralmente esses lugares que vendem açaí batem também com xarope de guaraná. E aí acaba não ficando tão saudável quanto o açaí é sem o xarope de guaraná. Porque açaí é um fruto. É saudável, mesmo que seja calórico, é saudável. E aí eles acrescentam muito xarope de guaraná pra ficar docinho.
e não fica mais tão saudável. Mas você pode pensar bastante na questão da quantidade. Então, quanto mais açaí você comprar, quanto maior o copo você comprar, mais calórico vai ser. Então, por isso que eu falei lá no início, come uma fruta antes de sair de casa. Porque se você for com muita fome, você vai pedir um copo gigante de 500, 700. Agora, se você for com menos fome, já satisfeita, você já vai pensar melhor em pedir um açaí de, no máximo, 500. Seria melhor ainda consumir um de 300. Porém, poucas pessoas conseguem. Da última vez que eu fui comprar um açaí, eu comprei o de 300. E o resto do pessoal que foi comigo compraram de 500, 700, enfim. Mas, se não conseguir de 300, pelo menos 500. Não passe disso, porque senão você vai estar consumindo, às vezes, 1000 calorias. Às vezes, 1500 calorias. Ainda mais se você colocar um monte de besteira junto, embaixo, no meio, em cima. Cobertura, leite em pó, amendoim, paçoca, Nutella. Uma tristeza. Então, além do tamanho do copo do açaí, pense também em tudo que você vai colocar nele. As melhores coisas pra colocar no açaí, que é menos calórico possível, um pouco mais saudável, é o leite em pó e as frutas sem ser caramelizadas. Então, as frutas, você pode colocar bastante frutas, pode colocar leite em pó, bastante não, controladamente. Se conseguir colocar só o açaí e as frutas, melhor ainda, você sai de um açaí de 1500 calorias para um açaí de 600 calorias, de 700 calorias. Você pode consumir sem peso na consciência, sabendo que você vai aproveitar, vai curtir com os amigos, vai curtir um local, vai socializar, vai comer junto, comer um alimento que você ama e vai manter os seus resultados, vai continuar alcançando resultados maravilhosos. Isso que eu queria trazer pra você hoje. Se controle nesse final de semana, coloque as dicas em prática, que é o mais importante. E não esquece de deixar nos comentários o que você achou desse vídeo, se realmente foi útil pra você. E me dizer qual o próximo tema que você deseja que eu traga pro próximo vídeo. E até o próximo vídeo.